Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente tem em mãos o que parece ser, assim, um verdadeiro quebra-cabeça jurídico. Com certeza. De um lado, uma lista de acusações explosivas contra um ex-presidente e sua família. Coisas como genocídio, envolvimento com milícias. Uma lista bem extensa. E do outro, uma decisão quase discreta do Ministério Público Federal que arquivou tudo. A grande questão é como se vai de um extremo ao outro. Como uma denúncia tão grave simplesmente desaparece nos arquivos. É a pergunta de $1 milhão, né? E a resposta, eu acho, não está tanto na política, mas nos detalhes técnicos do direito. É uma jornada por conceitos que, para o público geral, podem parecer contraintuitivos. Exato. E essa é a nossa missão hoje. A gente vai usar como guia um texto que distente ao despacho da Procuradoria e seguir tipo a trilha que a Procuradora deixou para entender a lógica por trás disso. E o importante é frisar que não se trata de concordar ou discordar, né? Mas sim de compreender o mecanismo por trás. Perfeito. E a primeira pista nesse mistério todo é um documento com um nome um tanto burocrático. A notícia de fato. Ok, vamos desvendar isso. E essa é a pista fundamental, porque tudo, absolutamente tudo começa ali. A notícia de fato é o gatilho de todo o sistema. É a porta de entrada, então. Exatamente, é um portal de entrada. Qualquer pessoa pode ir ao Ministério Público e dizer: olha, eu acho que um crime aconteceu aqui e essas são as minhas razões. O MP, então, ele vira uma espécie de triagem. E o que ele faz nessa triagem? Ele precisa decidir se essa informação é a fumaça sem fogo ou se realmente existem indícios de um incêndio que merece a atenção dos bombeiros, que no caso seria uma investigação formal. Certo, então é o ponto de partida. E nesse caso específico, que tipo de incêndio o denunciante alegava que estava acontecendo? Pelo que o nosso material de base indica, não era um foguinho de acampamento. Não mesmo. Era um incêndio florestal de proporções épicas, para usar sua metáfora. A lista de acusações era imensa e cobria um espectro muito amplo de possíveis crimes, sabe? E o que tinha nessa lista? A fonte que a gente tem detalha bem as alegações. Crimes de lesa pátria, genocídio durante a pandemia, envolvimento com milícias, tráfico de drogas, corrupção, uso indevido da ABIN, as famosas rachadinhas. Espera, para aí. A lista continua, né? Tinha também envenenamento de autoridades. Isso soa como algo saído de um filme de espionagem? Sim, estava na lista. Isso foi tratado com a mesma seriedade que uma alegação de corrupção, por exemplo? Ou a procuradora já faz uma espécie de triagem de plausibilidade logo de cara? É uma ótima pergunta. Em tese, toda alegação é olhada. Mas, na prática, o que a procuradora Luciana Furtado de Moraes fez, e esse é o centro do raciocínio dela, foi analisar a substância por trás de cada uma dessas manchetes, digamos, bombásticas. Então ela foi além do título da acusação. Exato. Ela não se concentrou no nome do crime, mas na evidência que o sustentava. E foi exatamente aí que o caso todo começou a desmoronar. E como foi essa análise? Qual foi o primeiro passo dela para, desmontar um pacote de acusações tão pesado? O raciocínio dela seguiu duas linhas principais, de acordo com o despacho. A primeira foi uma constatação de contexto. Contexto? Como assim? Ela observou que a esmagadora maioria dos fatos narrados não eram novidade para o sistema de justiça. Eram temas que já circulavam, e muito, no debate público e, mais importante, já estavam sendo ou já tinham sido objeto de análise em outras esferas de poder. Ah, entendi. No STF, no TSE. Isso, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior Eleitoral, até no Tribunal de Contas da União. Ok, então parte disso já estava no radar de outras instituições. Mas isso significa não é da minha conta ou é mais uma questão de evitar retrabalho, de não abrir 5 investigações sobre o mesmo fato? É mais a segunda opção. É uma questão de racionalidade do sistema, sabe? Se o STF já tem um inquérito aberto sobre um determinado assunto, com a Polícia Federal já trabalhando nele... Não faz sentido começar do zero em outro lugar. Exatamente. Não faz sentido uma procuradoria de primeira instância em Minas Gerais iniciar uma investigação paralela do zero sobre a mesma coisa. Seria um desperdício de recursos e poderia até gerar decisões conflitantes. Essa foi a primeira camada do filtro dela. Mas teve uma segunda camada, né? Teve.
E foi a segunda camada que de fato selou o destino do pedido. E essa foi a questão da prova, certo? A fonte diz que esse foi o ponto crucial, o que realmente definiu o arquivamento. Exatamente. O ponto decisivo foi a natureza do material que o denunciante apresentou para embasar aquela lista enorme de acusações. O que foi entregue? Basicamente uma coleção de links da internet. Links. Conteúdos de portais de notícias. A procuradora analisou esse material e o classificou como sendo de natureza jornalística ou opinativa. E aqui vem a frase-chave: sem valor probatório. E as alegações em si? Foram consideradas genéricas e inespecíficas. Certo. Vamos parar aqui um pouco, porque essa ideia de sem valor probatório é onde eu acho que muita gente se perde. Para uma pessoa leiga, um artigo, uma investigação jornalística séria, com fontes, com dados, parece uma prova muito forte. Parece, né? Sim. A gente está acostumado a ver grandes escândalos como o Watergate, que começaram justamente com reportagens. Que muralha legal é essa que impede que o jornalismo seja o suficiente para, ao menos, iniciar uma investigação? Essa é a distinção mais crítica e talvez a mais frustrante para o público. Uma reportagem é um indício, é um excelente ponto de partida, ela acende um alerta, mas no processo penal, ela não é uma prova em si. Qual a diferença na prática? Prova é algo que pode ser questionado em juízo, que pode ser submetido ao contraditório, sabe? É um depoimento sob juramento, um documento que foi periciado, um extrato bancário oficial. Uma reportagem é a narrativa de um jornalista sobre os fatos que ele apurou. Mas então o trabalho do jornalista não serve para nada na justiça? Pelo contrário, serve e muito. Ele frequentemente indica o caminho para as provas. Uma reportagem pode dizer: fulano se encontrou com ciclano em tal lugar. A partir dessa informação, a Polícia Federal pode buscar imagens de câmeras de segurança, pode quebrar o sigilo telefônico para ver se eles se falaram. Entendi. A imagem da câmera é a prova. Exato. A reportagem foi um mapa que levou até ela. O que a procuradora disse, segundo a nossa fonte, é que o material apresentado não fazia essa ponte. Os links não estabeleciam um nexo causal identificável com condutas de agentes públicos. Eram críticas e narrativas, mas não um mapa para a prova. Faltava ligação concreta. O agente X fez a ação Y que resultou no crime Z. Perfeito. A fonte até usa uma expressão que a procuradora citou, dizendo que o material não provava condutas típicas, antijurídicas e culpáveis. Parece um jargão, mas imagino que seja bem importante. É a receita de bolo de um crime para o direito penal. Para ser crime, a ação precisa ter esses 3 ingredientes. Típica significa que a conduta se encaixa perfeitamente na descrição de um crime que está escrito na lei. Não basta parecer errado, tem que estar lá. Como um gabarito, a conduta tem que bater com o que está escrito na lei. Exatamente como um gabarito. Antijurídica significa que é contrária à lei, que não há nenhuma justificativa como legítima defesa. E culpável quer dizer que a pessoa teve intenção ou, no mínimo, agiu com imprudência ou negligência para causar aquele resultado. E a avaliação dela foi que os links não davam nem para começar a fazer o bolo. Isso. A avaliação da procuradora foi que os links da internet não forneciam nem os ingredientes básicos para começar a cozinhar. Não dava para ver se a conduta se encaixava na lei, se era injustificada ou se havia culpa. Então, na prática, o que ela estava dizendo é que a denúncia, por mais bem intencionada que fosse, parecia mais um manifesto político, uma expressão de indignação, do que uma peça de acusação criminal minimamente fundamentada. Precisamente. A conclusão, como a nossa fonte aponta, foi que a manifestação tinha um caráter opinativo. Eram críticas políticas, avaliações morais sobre a gestão do governo. E isso é 100% válido. É protegido pela liberdade de expressão. Claro, o debate público é feito disso. Exatamente. Contudo, para acionar a máquina de investigação do Estado, que é algo extremamente sério, que pode invadir a privacidade das pessoas, restringindo liberdades, é preciso mais do que opinião. É preciso um substrato fático mínimo. E a conclusão dela foi que esse substrato não estava presente nos autos. De todas as acusações, a que mais chama atenção, a mais pesada, é a de genocídio. É uma palavra com um peso histórico e moral gigantesco. Imagino que, para a procuradora,
essa acusação específica tenha exigido um nível de análise completamente diferente, com uma lupa ainda mais potente. Sem dúvida. Porque se as outras acusações exigem um padrão de prova alto, a de genocídio está em outro patamar. É talvez o crime mais difícil de ser provado em qualquer tribunal do mundo. O uso político da palavra é comum, né? Muito comum, mas o seu significado jurídico é incrivelmente estrito. A lei brasileira que define o crime, que é de 1956, é cristalina. Ela diz que genocídio é o ato cometido com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. E aqui cada palavra parece pesar uma tonelada. O ponto central, pelo que eu entendi, não é nem o ato em si, mas a frase que vem antes, com a intenção de destruir. Ou seja, o caso todo não se baseia no que aconteceu, mas no porquê aconteceu. É isso. Perfeitamente. Você captou a essência. Não se trata do número de mortes, por mais trágica que seja a perda de uma única vida, quanto mais de centenas de milhares. O que define o genocídio é o dolo específico, a motivação deliberada. Então o Ministério Público teria que provar o que exatamente? Teria que encontrar evidências de que as ações ou omissões do governo não foram apenas resultado de incompetência, de negacionismo ou de má gestão, mas que foram parte de um plano consciente, de um projeto para eliminar parte do povo brasileiro. Uau! Isso cria uma diferença abissal em relação a outros crimes. Um governante pode ser responsabilizado por uma gestão desastrosa da saúde, por exemplo, o que poderia ser um crime de responsabilidade. Poderia, mas para chamar de genocídio... É preciso provar a intenção de aniquilar. É o que é fascinante e terrível nesse conceito. A má gestão que leva a mortes pode ser crime. A negligência que leva a mortes pode ser crime. Mas genocídio é diferente. Genocídio é quando a morte não é uma consequência trágica da sua política, mas o objetivo dela. E o nosso material de apoio dá um contexto histórico fascinante sobre isso, lembrando que a palavra em si é muito recente. Ela não existia há 80 anos. Exato. E a origem da palavra nos diz tudo sobre seu propósito. O termo genocídio foi criado em 1944 por um advogado judeu polonês, Rafael Lemkin. Ele viu os horrores do Holocausto e sentiu que não havia uma palavra no vocabulário humano para descrever aquilo. Não era só assassinato em massa. Não. Era algo novo. Um crime que tinha como alvo não apenas indivíduos, mas a própria existência de um povo. E de onde ele tirou o termo? Ele fez uma fusão. Pegou genos, do grego, que significa povo, tribo, raça. E juntou com cide, do latim, que significa matar. Literalmente, matar um povo. Então o termo foi cunhado especificamente para descrever o projeto nazista de extermínio dos judeus? Esse contexto, por si só, já mostra o quão astronomicamente alta a barra para provar esse crime. Não é um termo para qualificar uma gestão incompetente, por pior que ela seja. Exatamente, o Holocausto é o exemplo paradigmático. Ali, a intenção de destruir não era uma teoria. Estava nos discursos de Hitler, nos documentos oficiais do Partido Nazista, na logística dos campos de concentração. A política de Estado era, explicitamente, o extermínio. É esse padrão de evidência que a lei exige. E que a procuradora não encontrou. Na avaliação dela, o material apresentado não chegava nem perto de sugerir uma intenção remotamente parecida no caso da pandemia no Brasil. Certo. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu, a decisão de arquivamento se baseou essencialmente em 2 pilares. Primeiro, a denúncia foi vista como genérica, de caráter opinativo. Isso, baseada em links de notícias que para o direito penal não funcionam como prova, mas como ponto de partida, e que não individualizavam crimes concretos. Perfeito. E o segundo pilar? Foi que, para a acusação mais grave, a de genocídio, o padrão de prova exigido pela lei é o da intenção deliberada de exterminar um grupo. Um padrão altíssimo, forjado para descrever horrores como o Holocausto e que não se satisfaz com alegações de má gestão ou incompetência, por mais trágicas que sejam suas consequências. Ok, eu entendo a lógica técnica, faz sentido do ponto de vista estritamente jurídico, mas deve ser incrivelmente frustrante para o público.
As pessoas veem a fumaça, sentem o cheiro de queimado, veem a floresta em chamas. E o sistema de justiça responde: Desculpe, mas com base neste mapa que vocês me deram, não posso nem mandar os bombeiros para verificar se há fogo. É um resumo justo dessa tensão. é um resumo perfeito. O arquivamento não é um juízo de valor sobre a gestão da pandemia. Não diz se ela foi boa, ruim, moral ou imoral. É uma decisão técnica que afirma, com as ferramentas do direito penal e com as evidências apresentadas neste caso específico, não há como avançar. É uma fronteira bem clara, então. Ilustra essa fronteira rigorosa que a justiça criminal traça entre o debate público, que é livre, e a acusação formal, que exige um padrão de prova muito mais elevado para não se tornar uma arma de perseguição. E isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além deste caso. A fronte que a gente analisou não entra nisso, mas é a pergunta que fica no ar. Sim. O que aprendemos aqui é que, aos olhos da lei criminal, nem mesmo uma resposta desastrosa na saúde pública com um número trágico de mortes equivale automaticamente a um crime. O sistema legal, especialmente para acusações como genocídio, estabelece um padrão incrivelmente alto. Um padrão que exige a prova da intenção de destruir. E que nasceu dos horrores do século XX. Então, a grande questão para se pensar é: como uma sociedade equilibra isso? Como ela lida com o abismo que existe entre uma catástrofe que pode ser atribuída à incompetência ou ideologia política e o ato criminoso que a lei pode de fato punir? Onde termina a responsabilidade que se julga nas urnas e começa aquela que se julga nos tribunais. Exato. Esse caso não responde, mas certamente nos força a fazer a pergunta: